relação a laser de lesões pequenas, mas aqui acho que não é a prática em nenhum centro do Brasil. Então a gente está falando no ambiente cirúrgico. Esse paciente está anestesiado, a gente vai fazer uma cistoscopia para avaliar e no mesmo tempo a gente vai fazer biópsias ou ressecar lesões. E quando a gente parte para esse tipo de tratamento ou avaliação, a gente tem alguns objetivos. O primeiro objetivo é ter o diagnóstico o mais preciso possível. Esse é importante. Ter um diagnóstico preciso significa avaliar uma eventual lesão, mas todas as outras áreas da bexiga. Esses tumores, os tumores uroteliais, com frequência eles são multicêntricos. A gente tem uma área que tem uma lesão, tem uma outra área suspeita, às vezes tem uma outra lesão. Então é importante a gente, não é chegar, achou uma lesão, tirou, acabou, esquece o resto da bexiga. Porque isso vai incorrer, às vezes, em falha do tratamento, ou uma interpretação como falha do tratamento, mas às vezes foi uma falha da avaliação e do tratamento inicial, não de uma terapia adjuvante, por exemplo, como o Marcelo vai falar daqui a pouco. Uma outra coisa importante é que a gente precisa então fazer essa avaliação, fazer o tratamento já da lesão. A ressecção que é feita concomitantemente, ela serve e é o principal tratamento das doenças não músculo-invasivas, um tratamento curativo. Então esse é um câncer que a gente cura no ato do procedimento através da ressecção bem feita. Depois a gente vai pensar em formas de evitar recorrência. A gente sabe que são tumores altamente recorrentes, né, e tem risco grande de progressão, mas a ressecção do câncer de bexiga não músculo-invasivo, ela é terapêutica e terapêutica curativa. Na mucosa da bexiga não tem vaso, não tem linfático. Então os tumores estão lá, eles não causam metástase. Quando vai para a lâmina própria, já começa a surgir esse risco, mas o risco ainda é baixo. Então a ressecção ela é curativa. E o terceiro ponto importante é que quando a gente parte para essa ressecção, a gente tem risco de complicações. A gente está fazendo um procedimento endoscópico com aparelhos limitados e a gente está num órgão geralmente delgado, firme, então a gente tem risco de perfuração, risco de sangramento, enfim, tem riscos inerentes ao procedimento que a gente precisa evitar. Isso pode trazer problema para o paciente, pode trazer progressão da doença de forma iatrogênica. Então, esses são os três principais pontos que a gente precisa sempre estar atento numa ressecção de um tumor urotelial. E é sempre importante ressaltar que assim, ele é terapêutico, curativo e uma doença extremamente agressiva. Então, é um procedimento que tem que ser feito com muita minúcia. E também, os métodos diagnósticos que a gente tem na cistoscopia, eles vão fornecer informações que a gente não vai ter de nenhuma outra forma. Então, se a gente vê uma lesão, a gente fala, essa lesão tem 2 centímetros, tem 1 centímetro, tem 3 centímetros, não é infrequente a gente não encontrar essas lesões previamente nos exames de imagem. Uma ressonância, uma tomografia, no ultrassom, lesões pequenas às vezes passam batidas. A gente vai para uma cirurgia vendo uma lesão, quando chega na cistoscopia o paciente tem 5 lesões. As lesões planas, elas não aparecem nos exames de imagem. O patologista depois ele vai dizer para a gente, baseado no que a gente informou. Ele não vai saber dizer qual o tamanho da lesão, qual é a característica da lesão. Às vezes a gente vai olhar o laudo do patologista e falar, poxa, não concordo com isso. Então a gente precisa montar um quebra-cabeças para entender a doença e o comportamento da doença. Então é extremamente importante a gente ter esses dados e um hábito que a gente tem que ter todos nós cada vez mais é trocar essas informações entre nós. Então, cada vez mais essa é uma doença de tratamento multidisciplinar. Então, o oncologista vai receber, tem muitos centros que o oncologista faz terapia intravesical. O oncologista não pode fazer uma terapia intravesical sem saber se é uma lesão de baixo risco, de alto risco, risco intermediário, quantas lesões tinham, qual era o tamanho dessas lesões. Às vezes ele viu uma tomografia que não tinha nada, um laudo patológico que fala carcinoma de alto grau, T1 de alto grau, mas esse paciente podia ter 5 lesões. Se não houve esse diálogo e uma descrição bem feita, as coisas ficam perdidas no meio do caminho. E quando a gente fala, então, da cistoscopia precisa ser bem feita, de forma minuciosa, olhando toda a bexiga, a gente vai falar um pouquinho de tecnologia para otimizar isso. Eu vou falar algumas coisas em relação a esses 3 pontos, tá? Então, a avaliação diagnóstica, ao tratamento e a ressecção desses tumores e um pouquinho sobre evitar problema no meio do caminho. Então, o que é importante, assim, a gente pode usar várias tecnologias, bisturi monopolar, bisturi bipolar, laser, essas são as 3 formas, talvez as 2 primeiras mais comuns para a gente ressecar essa lesão.
cada uma tem suas vantagens e desvantagens, vou falar um pouquinho. O importante é que a gente precisa, na hora de configurar esses equipamentos, a gente precisa se preocupar em não queimar a lesão. A gente tem lesões pequenas, não é infrequente o patologista receber uma peça que tem muito artefato de fulguração, ela foi muito queimada, e aí isso às vezes limita. Às vezes para tumores pequenos, se não for com cuidado, a hora que vai ali ressecar, queima toda a lesão, e aí não tem nem o que mandar para o patologista para avaliar. Então, a gente vai ser um diagnóstico patológico de uma cirurgia. Então precisa tomar muito cuidado e muitas vezes lançar mão de biópsia a frio. Biópsia a frio é uma boa estratégia para fazer um diagnóstico inicial e aí eventualmente ou depois de secar ou cauterizar. E a gente sempre precisa ficar atento e configurar bem o nosso cautério para não queimar muito a lesão. É muito desagradável a gente mandar uma peça para o patologista, a gente já olhou, a gente sabe o que é, de repente pega o anátomo patológico, fala material com intenso artefato de fulguração, ou enfim, você acha que é um T1 ou um T2, e aí vem lá muscular não representada, artefatos de cauterização. Então isso depende às vezes de detalhes como configurar bem o cautério ou selecionar. Coloquei essa revisão sistemática que compara bisturi bipolar e monopolar, que é uma discussão frequente, então tem umas dezenas de estudos na literatura e essa revisão sistemática mostrou que tem algum benefício em termos de sangramento, um benefício discreto em termos de artefato de cauterização, mas não tem diferença, não é muito grande. Então, como tem uma diferença de custo, acho que não é imprescindível ter um bisturi bipolar, apesar de nos países desenvolvidos talvez seja o que é mais feito. Então, quando a gente vai para o diagnóstico da lesão, estou vendo na tua frente. Também você está no gol olímpico aqui. A gente precisa fazer uma citoscopia de forma sistemática, avaliando toda a bexiga, descrevendo todas as lesões encontradas por topografia. Existem esses mapinhas, como no guideline europeu de câncer de bexiga, que sugerem como a gente pode reportar isso. E a gente vai, como eu mencionei, reportar uma série de características que a gente só vai ter a informação desse exame endoscópico. Então, o número de lesões, tamanho das lesões, se são multifocais, as características, o aspecto da lesão, se tem áreas suspeitas para carcinoma in situ. Isso é importante. A gente, nós, no Brasil e em outros países esse problema também é reportado, a gente faz muito pouco diagnóstico de carcinoma in situ. O carcinoma in situ, a não ser que haja uma suspeição e uma avaliação adequada, dificilmente a gente vai fazer o diagnóstico. A não ser que vá um tecido, uma margem de uma lesão e o patologista vai conseguir olhar ali também, ou era um carcinoma in situ exclusivo, mas a gente precisa ter um alto grau de suspeição durante o procedimento para a gente enviar o material em separado e coletar esse material de forma adequada para o patologista poder avaliar. Então a gente não faz diagnóstico de carcinoma in situ, e a gente vê levantamentos, poucos levantamentos nacionais, a gente tem muito pouco diagnóstico de carcinoma in situ. E alguns dados clínicos, então se essa lesão é primária ou se o paciente já teve, isso a gente vai saber pela história do paciente, mas isso vai ter um impacto também no tratamento. A gente aproveita o paciente anestesiado, faz o estadiamento, e é importante a gente sempre mencionar, reportar e passar adiante para quem vai seguir esse paciente qual foi o resultado da ressecção, se ela foi completa ou não. Senão a gente faz a ressecção ali, vem o paciente, olha lá, tem um de alto grau, BCG. E às vezes foi uma ressecção incompleta. Se o paciente vai para o BCG, vai fazer o primeiro exame de controle e vai falha BCG. Na verdade, é um paciente que deveria ter sido submetido a um novo procedimento para ressecar. Às vezes é uma ressecção, ainda fica a doença. Então, isso acontece. Às vezes as doenças são volumosas, a gente precisa fazer 2, 3, 4 ressecções para conseguir tirar toda a doença. Se teve alguma complicação, isso vai impactar, por exemplo, uma perfuração, em fazer uma quimioterapia no pós-operatório imediato, o tempo que a gente vai fazer uma terapia intravesical. Então, tudo isso é extremamente importante. São dados que a gente precisa reportar para nós mesmos e para quem vai seguir esse paciente de forma sistemática. Precisa fazer a ressecção com uma boa técnica, com a bexiga parcialmente repleta. Existem técnicas diferentes. A mais habitual é fazer o que a gente chama de ressecção convencional, então a gente vai tirando em camadas lesões maiores. Lesões menores, usando essa própria técnica, a gente consegue fazer já uma ressecção em bloco da lesão. E o que é importante, assim, a gente resseca a lesão. Depois, é muito útil para o patologista receber a base da lesão. O patologista avaliar carcinoma urotelial, às vezes é difícil. Para todos nós, é extremamente importante saber
se a musculatura estava infiltrada ou não. O tumor atinge a musculatura, ele ganha circulação e a chance de disseminação é muito maior. E o patologista, a gente manda com frequência um material que a gente vai tirando várias camadas e manda um rolo de material para o patologista. Então, se a gente consegue, depois de ressecar a lesão, amostrar a base da lesão, a gente tem mais segurança de que a gente mandou a musculatura. O patologista não vai confundir, por exemplo, com a muscular da mucosa, que frequentemente traz confusão na avaliação de lâmina. E a outra coisa é a gente estender as margens, avaliar a margem de tumor não músculo invasivo não é um padrão, mas se nós, cirurgiões, enviamos as margens separadas, o patologista tem como avaliar. Então, a gente começa a ter informações de uma situação que não é habitual, mas que talvez seja importante para ajudar a tratar esses pacientes. Avaliar as margens dessa ressecção. Vou falar. A gente pode usar também, em termos de otimizar o diagnóstico, de ver melhor, e aí, principalmente para lesões planas, Blue Light. Blue Light é uma substância fluorescente que a gente infunde na bexiga, então infunde um pouquinho antes do procedimento, e aí quando faz o procedimento com uma luz azul, a gente vê melhor as áreas que concentram essa fluoresceína, e aí isso aumenta e melhora o diagnóstico. A gente não tem ainda disponível no Brasil, já tem até aprovação, mas ainda não tem ninguém efetivamente trazendo a tecnologia para cá. Essa tecnologia, nos Estados Unidos, eles consideram como a que mais tem ajudado no diagnóstico dessas lesões planas. Então, talvez esse seja um dos motivos que a gente faz pouco diagnóstico de carcinoma de cílio. E o NBI, que é uma outra tecnologia, tem uma luz polarizada, uma luz verde e azul. A gente não depende de injetar fluoresceína, então ela é mais fácil, porque aqui o paciente precisa chegar antes, cateterizar, injetar a substância, esperar um tempo, fazer, então isso aumenta o custo, aumenta o tempo. O NBI é uma tecnologia que a gente aperta um botão, então faz a cistoscopia, aperta um botão, muda a visualização e em tese a gente vê melhor áreas de vascularização anômala. Então aqui, por exemplo, esse a gente tem alguns centros, aqui no hospital a gente tem, hoje antes de vir para cá, inclusive eu estava fazendo avaliação, não sei como põe para rodar aqui. Talvez pelo computador. Vai clicar na tela, né? Computador? Aqui, assim. Computador. Tá embaixo ali, ó, no pezinho. Não pode comer. Deixa eu fechar aqui. Laranjinha. Preciso. Essa tela saiu de lá, está aqui, não está lá. Eu troco de novo. E ela dá um vídeo também. Então, essa é uma cistoscopia de um paciente que tinha uma citologia oncótica positiva, não tinha nenhuma lesão visível. Tem uma área, aqui até é mais fácil, uma área irregular, e aí com o NBI a gente vê áreas de vascularização anômala, fica mais vermelho, né, o aspecto. Então, são áreas suspeitas para carcinoma. Depois que você vê com a NBI, fica até mais fácil de ver a diferença. Nesse caso, já era uma área suspeita, né? Mas o NBI deixa um pouco mais evidente. Você vê que a região, essa paciente já tinha feito BCG. É a área da parede anterior da bexiga, onde frequentemente fica uma bolha de ar, por isso que a gente vira o paciente para fazer BCG. Ele não vira aqui, a hora que passa a bolha aqui. A hora que passa a sonda, entra o ar, o BCG não age nessa região, bem na parede anterior da bexiga. Durante o procedimento a gente se depara com regiões às vezes difíceis, por exemplo, mulheres na cúpula, uma região que frequentemente, se a gente não tomar cuidado, a gente pode perfurar, bexiga fina, porque tem alça intestinal colada,
ou divertículos, né? Os divertículos, eles não têm musculatura, eles são uma protuberância da mucosa. Então, se a gente fizer uma ressecção profunda no divertículo, a gente vai perfurar a bexiga invariavelmente. Então, são regiões que a gente precisa tomar muito cuidado. E aí aquela estratégia de fazer biópsias a frio, usar a pinça de biópsia para ir retirando e fazer, às vezes, várias biópsias é uma boa estratégia. A gente consegue mostrar, às vezes, toda a lesão para lesões menores, sem correr muito risco de perfurar a bexiga. Então, essa é uma boa estratégia para áreas mais complexas. E aí não tem problema a gente fulgurar a lesão, desde que a gente tenha mostrado bem toda aquela região, a lesão, as camadas mais profundas, musculatura, depois a gente pode fulgurar, então a gente conseguiu fazer um diagnóstico e um tratamento adequado, sem correr risco numa região, às vezes, delicada. Um outro ponto importante de ressaltar são as lesões que acometem meato ureteral. Não é tão infrequente a gente ver essas lesões e são lesões que a gente pode e deve ressecar, que é sempre importante, que assim, o meato a gente tem uma válvula, né, anti-refluxo natural no meato. Então a urina desce, mas não sobe. A hora que a gente resseca o meato, a gente vai ficar, isso é um pós-operatório tardio de uma área ressecada, a gente fica com o que a gente chama de meato em buraco de golfe. Então esse é um meato refluxivo. O que acontece quando reflui urina? Aumenta, e o refluxo acontece em 80% dos pacientes que a gente resseca a lesão no meato, vai aumentar em 20 vezes o risco de tumor de trato urinário alto. Isso é importante a gente ter em mente. A gente ressecou, a gente está seguindo uma doença não músculo-invasiva e ressecou uma lesão no meato, ressecou o meato, esse paciente precisa ter o trato alto seguido de perto, porque tem 20 vezes mais risco do que um paciente que não tem essa condição, né? Então, o paciente que se em algum momento ele tiver uma lesão de trato alto, grande, ele fala, poxa, que azar. Não é azar, a gente podia ter pegado isso mais no começo se a gente tivesse essa informação. Vocês hão de convir que não é uma informação que a gente tem. Quantos pacientes aqui a gente trata o trato urinário alto de uma forma mais de perto porque ele teve meato ressecado? Não é um diálogo que costuma ter, ou uma menção que costuma ter em prontuários com frequência. Uma outra técnica que ela não é nova, ela tem seus 21 anos, pelo menos, de descrição, é a técnica de ressecção em bloco. Conforme os nossos equipamentos ficam melhores, a gente visualiza melhor, a gente vai tendo outros recursos, e conforme a gente vai entendendo melhor essa doença, essa técnica tem ganhado um pouquinho mais de espaço. Ela não é possível em todos os tipos de tumores, ela é principalmente útil para lesões pequenas, tem topografias em que é mais difícil fazer uma ressecção em bloco, mas é uma técnica que ajuda, é muito mais agradável a gente tirar um tumor inteiro e entregar isso para o patologista, do que a gente ficar cavucando no tumor e manda lá um macerado de coisa para o patologista avaliar. Então a gente acaba tendo mais segurança, você vê exatamente onde está ressecando e o patologista recebe uma peça de melhor qualidade. Os patologistas, em geral, eles gostam de receber essas peças assim. Então, esse é um paciente que já tinha uma prostatectomia há alguns anos, ele teve uma hematúria, tinha urina 1 e uma urina 1 normal e uma citologia suspeita. Fez uma tomografia que tinha uma área suspeita para lesão, aqui na reconstrução dá para ver, é próximo do meato. Aqui a gente está com um equipamento bipolar, essa é a lesão, uma lesão bem característica de um carcinoma urotelial, tem cara de um carcinoma de baixo grau, você vê as projeções bem delicadas, né? As papilas delicadas, como os patologistas chamam, cada papila tem o seu vasinho acompanhando. Aqui está a alça de ressecção do bipolar, tem várias técnicas, eu gosto de ressecar, de retificar um pouquinho a alça, com monopolar é até mais fácil a gente manusear, é mais flexível do que bipolar, e a gente vai escolhendo, aqui está o meato ureteral, a lesão perto do meato, a gente vai escolhendo a margem que a gente quer, vê que aqui tem algumas lesõezinhas bem, né, PA de baixo grau, bem característico, aqui a gente optou por deixar fora e depois voltar para cauterizar essa região, que já estava mais perto do meato, e aí a gente vai fazendo essa circunferência na lesão. A alça de Collins ela é mais fácil para fazer essa parte, depois essa outra etapa que eu gosto de fazer, de empurrar a lesão, ela é um pouquinho mais chata. Então dá para trocar, dá para usar, o laser também ele é bom, você acaba tendo um pouquinho de questão com fonte pagadora, não
não é ainda uma prática corriqueira. Então, aqui a gente faz a ressecção. Eu sei que os cirurgiões, os clínicos talvez não saibam nem como é uma ressecção convencional em camadas, eu fiz uma ressecção em bloco, mas a gente delimita exatamente o que a gente quer tirar da lesão. Não sei quem dos urologistas aqui tem como hábito fazer ressecção em bloco. Todo mundo, né? Acho que é uma prática que tem. Você falou que você retifica ou você joga para frente a alça? Isso. Joga para frente. Isso. Não Retifica dá um medinho de quebrar a alça, não. Então, a bipolar sim, a monopolar não. A monopolar é mais maleável, mas você faz. A bipolar sim, você vê que ela é um pouquinho só, né? Ela não vai muito. Tá, E aí a gente vai aqui, a gente está já abaixo da mucosa, a gente vê fibras musculares, a gente seleciona exatamente onde a gente quer, como a gente quer fazer para ressecar a lesão, e a lesão ressecada. A gente vê o meato, aqui o ureter aqui passando, tá vendo? Ressecou por cima do ureter, e aí a gente ressecou bem a musculatura, representou bem, e aí fulgura as margens. Com ressecção em bloco, eu não necessariamente mando aqui, por exemplo, esse paciente fez genestabina no intraoperatório imediato, então dá para fazer. O anátomo patológico a gente consegue visualizar bem a peça, aqui o tumor, mucose muscular, umas fibras musculares bem evidentes. Então uma peça que chega, tem às vezes um pouco de artefato de fulguração, como dá para ver aqui, mas é muito menos do que em geral a gente vê. Você vê que você não resseca todo, uma parte da lesão a gente consegue tirar só com o movimento de funcionar. Às vezes é difícil para tirar toda ela, né? Você conseguia tirar ela inteira. Lesões grandes, às vezes, eu já me arrependi de fazer. Uma lesão muito grande, você fica com a peça lá e você fala, e agora, o que eu faço com isso aqui? Se você tiver com monopolar, aí fica quase difícil tirar. Chega o bipolar, teoricamente você pode ainda parti-la, né? Agora com monopolar é mais difícil. É mais difícil, tem razão. Então, assim, você precisa ir definindo, mas o que dá para fazer, você começa a ressecar, você tira em partes, né? Em blocos. Em vez de em bloco, né? Tira um pouco e depois tira mais um pouco. Uma outra técnica que daria para fazer é a própria ressecção, mas você não ficar com o pedal sempre apertado, né? Vai devagarzinho para teoricamente diminuir a fulguração que você faz da ressecção. Conforme você fez ali para inocular, você faz para ressecar. Então você vai lentamente só apertando. Usando só a pressão do aparelho. E apertando e soltando o pedal, teoricamente você consegue ressecar menos, fulgurando a fulguração menor. Acho que a gente precisa ter esse olhar, né? Precisa ter o olhar de que a gente não está só tratando, a gente está fornecendo material para o diagnóstico, a gente precisa representar o muscular, tem uma série de cuidados que a gente precisa ter. Então, ter esse olhar que você está falando, João, de não fulgurar demais, isso é extremamente importante. Se você tiver uma lesão como essa que você mostrou aqui na ressecção, e você tiver também um divertículo com uma lesãozinha lá pequena, um divertículo, você faz, além dessa ressecção, uma biópsia separada na lesão do divertículo? Senão só fulgura, porque você já vai ter o diagnóstico. Não, isso é extremamente importante. Não é infrequente, às vezes a gente recebe pacientes que foram operados por urologistas da comunidade, não especialistas, e a regra nessas situações o paciente tinha 5 lesões. Às vezes a gente pega até o vídeo da cirurgia. O laudo do patologista é carcinoma urotelial de alto grau T1. Foi tudo, tinha uma lesão aqui, uma ali. O cirurgião pega tudo, põe num frasco e manda. E às vezes são lesões diferentes, dificulta a vida do patologista. Patologista, por exemplo, se tiver lesões de baixo grau, várias lesões de baixo grau e uma lesão de alto grau, ter aquela lesão de alto grau é importante pra gente. Só você separa tudo. Precisa separar. O patologista, se ele tiver menos de 5% de alto grau naquela amostra, ele vai dar como baixo grau. Então, às vezes, a gente tinha uma área que pode progredir e a gente tem um diagnóstico completamente errado por enviar de forma errada o material. Então, precisa mandar separado, sim. Só um comentário a respeito da dificuldade de retirar a peça. Quando você resseca lá dentro, né, você tirou e ficou uma peça enorme, você tem que fatiar. O patologista, conversando com ele, fala, é melhor do que a ressecção em fatia, porque aí na base eu consigo ver melhor. Então, eu achei legal o comentário, porque assim, né, isso ajuda a incentivar o que a gente está fazendo, que é legal. O Cox, duas medidas que eu acho que facilitam a vida nessas lesões maiores, principalmente as maiores que 3, 4 centímetros. Se for mulher, geralmente dá para você tirar tudo com o aparelho, né? Vem pela uretra e sai uma lesãozona. E quando não é possível, e nos homens, você pode ressecar à vontade a copa, porque não é isso que vai fazer a diferença. Se você mantiver intacto a base da lesão, o patologista vai ficar feliz com você do mesmo jeito. Faz uma ressecção combinada, né? É uma boa estratégia.
Na verdade, você secar em bloco para tumores pequenos é mais prático até. É. Os tumores grandes eu acho que é um desafio, né? Eu acho que vai ter que tirar uma área muito grande, isso vai aprofundar demais, vai ter uma lesão muito grande de... E o benefício real, na verdade, é a doença não músculo-invasiva, né? Talvez ajudar o diagnóstico da músculo-invasiva, mas eu concordo Tem que ter com bom você. senso, né? Na hora de definir o que é mais prático. Não é uma técnica que resolve tudo. Exato. Uma técnica que vem para somar, mas ela não resolve tudo. Né? Em relação a estudo comparativo da RTU convencional versus em bloco, a gente tem uma literatura ganhando cada vez mais corpo, então tem estudos de não inferioridade mostrando que realmente são semelhantes e a gente tem estudos mostrando uma diferença de representação de detrusor de 80% para 96%, mostrando que em bloco a gente consegue representar melhor o detrusor, que é extremamente importante, então, para ver se tem infiltração muscular, e isso é um fator associado à evolução do paciente. Então, se a gente pegar pacientes que tiveram ressecção, que não tinham músculo representado, esses pacientes têm risco maior de recorrência. Não é só que a gente não tem a informação, a gente tem dados comprovando maior risco de recorrência e de progressão dessa doença. Então, é importante para o tratamento do paciente a gente ter a musculatura. Então, assim, nesse trial de não inferioridade, alguém experiente operando esse paciente, você vai ressecar bem de qualquer maneira. A ideia do subestagiamento de T1 em T1A, B, C, isso foi muito mais possível com a ressecção em bloco. Esse é um conceito também mais novo, que ainda não totalmente estabelecido, mas mostrando que as duas técnicas são adequadas, né, aquele do grupo espanhol da Quiniver. Usando tecnologias diferentes, também tem estudos, então laser versus algum tipo de energia, seja bipolar ou monopolar, então também a gente representa bem todo mundo, independente da energia. Aqui nesse estudo teve mais conversão para RTU convencional, que até dá para explicar. Você está com laser, você vai ter que trocar todo o equipamento. Está com o ressectoscópio, você fala, está difícil, você vai lá e faz uma ressecção convencional. Mas também semelhantes às tecnologias. Então, talvez o custo adicional do laser, né, também do bipolar, nem sei se é tão mais caro. Em relação à indução de reflexo obturatório, o laser ele não tem, então essa é uma vantagem. As lesões laterais que a gente induz o reflexo obturatório induz muito menos que o bipolar ou monopolar, segundo essa subanálise de um estudo de um trial também. E esse é um outro estudo também que vem do Egito, que sugeriu aqui esse também uma diferença de representação de detrusores, porque os resultados não são totalmente consistentes na literatura atual. Menos tumor residual com laser, então em tese uma ressecção mais limpa. Mas esse estudo ele é diferente dos outros. Coloquei esse aqui para mostrar que a gente tem ainda dados conflitantes. Em relação à RTU, esse é um dado interessante. Quando a gente começa a avaliar a margem, a gente tem na ressecção em bloco, o paciente que vem com margem negativa, a gente não tem tumor residual na RTU e não teve nenhum caso de upstaging para T2. Então, na ressecção em bloco, o patologista consegue avaliar a margem. A ressecção em bloco tem essa vantagem de poder avaliar a margem na peça. Se não tem margem comprometida, a chance de ficar a doença ela é muito baixa. Então, talvez a gente possa prescindir de uma RTU num T1 que foi feito em bloco. Aqui interessante, por exemplo, a gente está em um serviço público que é superlotado e aí você gastar espaço de um paciente para fazer uma RTU, a gente começar a aplicar esses conceitos, talvez faça sentido, talvez ajude a gente a liberar essas filas cirúrgicas. E eu tinha colocado mais um videozinho de ressecção em bloco, mas acho que pelo adiantado da hora, acho que já